Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é dia 28 de julho de 2021 e dando continuidade ao estudo ao seminário que a gente vem falando a respeito do sonho do rei Nabucodonosor com relação à estátua, aos impérios e a visão de Daniel com relação aos animais que trouxeram as características de cada império. Na última apresentação, no último vídeo, a gente falou das pernas de ferro da estátua, correspondente ao quarto animal da visão de Daniel, que diz respeito ao dragão, ou seja, o Império Romano. Hoje a gente vai falar dos pés da estátua, mais especificamente da ONU, e no decorrer da apresentação vocês vão entender que a besta que sobe do mar, que nasceu um pouco depois do declínio do Império Romano, da fusão de um dos reis carolíngios com a Igreja Católica à época. Tá? A fusão, né, o Papa, um dos papas, Leão III, se eu não me engano, transformou o rei carolíngio da época em imperador. Daí surgiu, então, isso no ano 800 da nossa era. Daí surgiu, então, o Sirge, Sacro Império Romano Germânico. Eu vou encurtar. E a partir daí, a gente entende por besta que sobe do mar. No decorrer da história, essa besta que sobe do mar passou por algumas transformações, inclusive por conta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, é disso que a gente vai falar hoje no que diz respeito à ONU. Tá? Quem ela representa hoje na história. Não esqueçam que sempre alguns acontecimentos implicam na alteração para que um povo permaneça no governo, e não foi diferente com a besta que subiu do mar. Houve a necessidade de passar por algum tipo de transformação por conta dos acontecimentos históricos. Tá? Então ela não fugiu, não sumiu do panorâmico histórico, sofreu alterações. E no caso do Sirge, foi por conta da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Daí a necessidade de toda essa transformação, e a besta que era já não é e vem. Então vamos lá, a ONU. O Reino de Ferro e Barro, de 1948 a atualmente 2021. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro. Está lá em Daniel 2, tá? Quanto ao que viste de ferro misturado com o barro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Aqui já é uma menção à pedra, tá? Que não foi cortada por mãos humanas e que cai diretamente nos pés da estátua e derruba toda essa herança cultural que o homem iníquo hoje governa o mundo, né? O homem iníquo, não estou falando do anticristo, tá? Estou falando do homem de uma maneira generalizada. Como pudemos observar desde o início dos estudos, os imperadores vieram perdendo sua nobreza. Na medida em que o homem avança na história, diminuía seu esplendor, aumentando seu poder de domínio, seu poder estatal, mas diminuindo sua humanidade. Do leão ao dragão quer dizer do nobre ao vil. Quanto mais vil, mais sanguinário. É o mesmo que podemos entender no que se refere do ouro ao ferro. Porém, o ferro é mais nobre do que o barro. Esta mistura, até a base da estátua, indica que ambos os elementos se expandiriam por todo o mundo em forma de governo e de filosofia. Aqui a gente não pode esquecer que quando a gente fala da globalização aqui da República, dos pés da estátua, a gente está falando de uma herança cultural
filosófica de todos os outros impérios, tá? Desde Babilônia até de antes da Babilônia, porque Babilônia também trouxe lá sua herança de outros povos. Então, por isso que a gente chama hoje de sociedade Babilônia, tá? Porque é uma herança de tudo que de tudo que eles viveram. É o que a gente vive agora. O ferro é literalmente o Império Romano, a cultura e o direito romano. O barro, as culturas dos bárbaros, que, contaminados por Roma, a expandiu na medida em que foram conquistando o resto do mundo. Não esquecendo que o catolicismo encarregou-se de doutrinar os bárbaros, subjugando seus reis ao credo romano cristianizado. Disto está escrito: um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então me levou em espírito até um deserto e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha lá a imagem, né? Que beleza. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da prostituição, e na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. A gente já sabe que na história é contada toda a situação do catolicismo. A gente tem as cruzadas, a gente tem a Inquisição, né? Então, eu estou dando palavras-chave para que vocês possam estudar posteriormente. Para dar mais sentido a este texto, examinaremos a explicação que o anjo traz. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram. 1 existe e o último ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é, também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá à perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Não foram 7 os povos dominados e evangelizados pelo catolicismo romano durante a Idade Média? Recapitulando, isso aqui a gente estudou lá quando a gente tratou do Império Romano na parte das pernas da estátua de ferro, tá? Reinos que se elevaram do Império Romano. Os 10 reinos. Anglo-saxões, que são os ingleses, alamanos, alemães, francos, franceses, burgúndios são os suíços, lombardos, os italianos, visigodos, espanhóis, suevos, os portugueses e os 3 que não aceitaram submeter aos dogmas da igreja, do catolicismo. Quem são? Érlos, vândalos e ostrogodos. Isso é história, repetindo, história. E diante dele foram arrancados 3 chifres dos primeiros. As invasões bárbaras conseguiram romper as fronteiras do Império Romano e se precipitaram como uma torrente por todo o território romano. A igreja que havia posto tão profundas raízes na civilização antiga permanece, apesar de tudo, em pé e empreende a conquista de todos aqueles povos para o Evangelho. Não o de Cristo, né? Aquele cristianismo que foi paganizado pelo catolicismo e a gente vê aí inserido em todas ou na maioria das denominações religiosas por seguirem o mesmo modelo hierárquico padrão de cargos, tá? E por conta das heresias, é óbvio, né? Da prostituição espiritual. Um após outro, aqueles reinos bárbaros se incorporaram à igreja, a quem reconheceram como mãe e mestra. Ao se derrubar o Império Romano, os francos haviam se estabelecido no norte da Gália. Se mostravam impenetráveis à civilização romana. Mas, ao obter o trono, o rei Clovis, o episcopado pôs nele grandes esperanças, feito esposo da católica Clotilde. Acabou por vencer suas inseguranças. Recebeu o batismo com 3.000 homens de sua guarda em 25 de dezembro de 498. Essa afirmação fica ainda mais clara com o verso 15 do capítulo 17 de Apocalipse, que diz:
E disse-me ainda: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. No capítulo 17, 1 de Apocalipse, é onde aparece a palavra águas. O anjo está usando no verso 15 águas em lugar de montes. Ambas as palavras estão voltadas para a mesma colocação: povos, multidões, nações e línguas. O anjo explicou que a prostituta espiritual que prostitui os reis da terra está presente entre os povos e é ela a mãe dos ensinos abomináveis que embriagam as nações. Diz também que ela está embriagada com o sangue dos mártires de Cristo e dos santos. Atentem para a palavra prostituição, que tem aqui um sentido espiritual. Este conceito vem do envolvimento entre Israel e outros deuses. Vamos ler Ezequiel 16. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e derramavas as tuas prostituições sobre todo o que passava, para seres dele. E tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera nem sucederá. Também tomaste as tuas belas joias feitas do meu ouro e da minha prata que eu te havia dado, e te fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, e puseste diante delas o meu azeite e o meu incenso. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o azeite e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste os teus filhos e tuas filhas, que me geraras, e los sacrificaste, para serem devorados pelas chamas. Acaso foi a tua prostituição pequena? Que havias de matar meus filhos e lhes entregar, fazendo-os passar pelo fogo? A prostituição aqui implica exatamente no mandamento: não farás para ti imagens de escultura. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisseis na terra a que estáis passando para possuirdes. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Está lá em Deuteronômio 4. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante demais. Para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra. E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais louvado a vós, inclinardes perante eles. Desculpa, gente, eu li errado. Sejais levados a vós, a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Prostitui-se espiritualmente todo aquele que, tendo conhecimento dos mandamentos de Deus, inclina-se diante de imagens, de esculturas e dirige-lhes oração, oferece-lhes incenso, velas ou de alguma forma presta qualquer tipo de culto. E isso não diz respeito apenas a essas esculturas feitas por mão de homem, mas da imagem de si, né? Da adoração do eu também tem relação com essa prostituição, tá? Observação: a idolatria não consiste na imagem em si, mas em dirigir-se a alguma imagem, seja como e do que for, para cultuá-la ou prostrando-se reverenciá-la. O ensinar o culto às imagens, canonizando pessoas falecidas como mediadoras no céu, faz o catolicismo romano a mãe das prostituições na face da terra. É desta bebida, ou seja, ensino, que o anjo diz ter embriagado as nações, e é com essa prostituição que se prostituíram os reis da terra, os quais foram por ela evangelizados. Esta é mais uma das heranças que a igreja que foi tomada por Constantino repartiu entre as nações. Aqui a gente fala Constantino porque foi no período de Constantino em que o joio foi misturado ao trigo. Tá? Vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, o link para acessar e vocês poderem assistir, tá? O vídeo do joio e do trigo. Babilônia vem da raiz Babel e quer dizer confusão.
Grande Babilônia significa grande é aquela que confunde os povos com o falso evangelho. Grande porque se tornou a religião universal dos povos pagãos com seu sincretismo religioso imundo. A Grande Babilônia é uma das personagens que faz parte deste cenário que estamos estudando. É a mulher sobre os lombos da besta de 7 cabeças, aquela mesma besta que subiu do mar, ou seja, da besta de 7 nações. Isso quer dizer que atualmente são os líderes das nações que dão direção à prostituta. Ela perdeu o domínio ao findar os 1260 anos. No entanto, jamais perdeu sua majestade e seu poder de seduzir as nações. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, 1 existe e o último ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é, também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá para a perdição. A gente já está falando toda essa movimentação que a gente está vendo surgir aí no mundo, né? Toda essa imposição sobre os outros povos de algo que a gente não sabe nem se tratar ser seguro ou não. Então, para quem entende, um pingo é letra, né? Principalmente para quem já entende profecia bíblica, sabe quem é Deus e se guardou dessas abominações de ensinamento que surgiu a partir da institucionalização da igreja, sendo a partir daí o catolicismo. Né? E aí envolve todas as outras denominações, porque quem tiver recebido o evangelho misturado não tem condição nenhuma de discernir o que está acontecendo no mundo agora e de se preparar para as bodas do Cordeiro, ou seja, para o arrebatamento. Tá? As informações anteriores são a respeito das guerras e conflitos externos e internos que ocorreram nestas nações, as quais foram formando o mundo atual. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora juntamente com a besta. Esse 1 hora quer dizer de que será um governo muito rápido, tá? Vai passar muito rápido. Voltaremos a esta parte mais à frente. Segundo os historiadores, o livro das Revelações, Apocalipse, foi escrito entre 95 e 100 depois de Cristo. Conforme a narrativa do próprio escritor, a literatura é fruto de uma experiência sobrenatural que o mesmo obteve juntamente a seu mestre e senhor após algum tempo exilado em Patmos, uma pequena ilha da Grécia, no mar Egeu. Encontrava-se nessa situação por anunciar as doutrinas de Cristo, contrárias a todas as crenças de sua época. Estamos falando do apóstolo João, o único sobrevivente até então entre os 12 escolhidos pelo Messias, a fim de difundir a mensagem de seu reino por todo o planeta Terra. É importante ressaltar que praticamente todas as profecias concedidas para Daniel, referente ao juízo divino sobre os israelitas, consumaram-se até o ano 70 da nossa era, tá? Salvo algumas projeções que inserem também os gentios no cenário e que aponta para a última era do domínio dos ímpios. Como também a última e dolorosa situação que sabemos ter acontecido aos judeus por mãos dos nazistas sob o comando de Adolf Hitler, que os trouxe dos 4 ventos do céu a fim de exterminá-los, resultando no cumprimento de outra profecia que diz sobre trazer de volta à Palestina os remanescentes da dispersão, para restaurá-los e fazê-los entrar no descanso por meio da expiação perfeita. Com as revelações concedidas a João após os anos 70, abre-se novamente o horizonte profético, dando continuidade às profecias que referem-se não somente a Israel, mas ao mundo todo, demonstrando que o juízo de Deus, desde a expiação na cruz do Calvário, recairia sobre todos os povos, até destruir por completo os poderes dos ímpios e estabelecer o reino de Cristo, o qual será concedido aos seus remidos, os ressurretos dentre os mortos. Conforme diz o anjo a Daniel, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Sim, para todo o sempre. Apocalipse mantém a mesma identidade de comunicação utilizada em Daniel. Isto facilita a compreensão do mesmo. Os símbolos do Apocalipse e seus significados. Animal ou besta é igual rei ou reino. Mulher é igual igreja.
prostituta, falsa igreja, sacerdotisa das abominações, água ou mar, povos e nações, um dia, pode ser um ano, vento significa guerras, chifres, poder, rei, governo ou autoridades, tempos, anos, dragão, reinos das trevas, cordeiro, Jesus Cristo, cauda, falso profeta ou heresia, estrelas, mensageiros ou anjos, apocalipse, revelação, besta do mar, um sistema governamental político mundial unificado, e besta que sobe da terra tem a ver com o sistema religioso global unificado e também com todo esse movimento de salve o planeta Terra, que envolve aquecimento global, que Gaia está se levantando contra os humanos, né, de mudanças climáticas, enfim. E nós vamos falar disso também. Apocalipse 13 aponta 4 situações distintas, contemporâneas, referente ao último tempo da ira, os quais revelam a centralização do poder em um governo mundial, o colapso financeiro mundial, sua medida econômica salvadora e a religião unificadora. Estas 4 situações são a besta que sobe do mar, que é o plano político, a cabeça com ferida mortal, a besta que sobe da terra, que tem relação não somente com o plano religioso, mas com o que ele atua também relacionado ao planeta Terra, o número da besta, que se trata de plano econômico, tá? Então, nós estamos estudando a besta que sobe do mar, que se trata do plano político. A besta que subiu do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que viste era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Isso aqui, gente, iniciou-se num período, como eu falei para vocês, e ela vai passando por transformação, e agora nós estamos vendo aí esse poder político econômico mundial entrando numa nova fase. Essa nova fase, que diz respeito a esse período curto de tempo em que ela vai governar, estamos vendo ela ascendendo, tá? Então, não esqueçam disso, que no decorrer da história se faz necessário que ela mude a sua imagem, né, ou a maneira como ela atua na história, justamente para se manter na história. Então, se alguém leva em cativeiro... Não, acho que eu não li essa outra parte, peraí. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Está lá em Apocalipse 13, do 1 ao 10. E vi surgir dentro... Agora aqui a gente vai fazer uma pequena interpretação do que significa a profecia. E vi surgir dentre as nações uma organização governamental constituída por 7 países e 10 líderes. Seus líderes possuíam muita autoridade e juntas as nações representavam um nome que é blasfêmia contra Deus. E a organização que vi era veloz como o leopardo em suas conquistas, suas bases militares eram poderosas como as garras de um urso, e o seu poder de destruição como a boca do leão, e os príncipes do reino das trevas deu-lhe o seu poder, e o seu trono e domínio sobre todos os povos do mundo. Vi uma dessas 7 nações entrando em falência, mas ela foi recuperada.
E todas as outras nações maravilharam-se por isso e adoraram os príncipes do reino das trevas, que deram a essa organização de nações o seu poder, e adoraram a essa organização dizendo: quem pode ser comparado a ela? Quem poderá combatê-la? E foi-lhe dado meios de comunicação, mídia, imprensa, para publicar grandes mentiras, e deram-lhe poder para presidir durante 42 meses. E a organização investiu em publicações mentirosas, distorcendo os ensinos divinos, para desacreditarem do nome de Deus, da sua habitação celestial e dos que habitam no céu. E foi permitido a ela guerrear contra os separados e vencê-los. E deram a esta organização domínio sobre todos os povos. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, os quais rejeitaram a expiação do Cordeiro, que desde a fundação do mundo estava destinado à cruz. Se alguém pretende entender, preste atenção. Ao que fizer alguém prisioneiro, será aprisionado. Ao que destruir alguém, será destruído. Aqui está a confirmação de que somente Deus é quem pode realizar a vingança pelo seu povo. Foi uma interpretação de Apocalipse 13, do 1 ao 10, tá? Que a gente leu anteriormente. Os fatores atuais que comprovam e autenticam as escrituras do apóstolo João fazem parte dos últimos acontecimentos mundiais, como a reorganização geopolítica global pós-guerra, as novas políticas que foram e ainda serão adotadas, entre outros, a fim de gerir o mundo que caminha largos passos para a unificação absoluta, que resultará no fim das soberanias das nações. O mundo já foi dividido em velho, novo e novíssimo mundo, já foi dividido por suas características culturais e ideológicas, como mundo ocidental e mundo oriental, partiu-se em primeiro, segundo e terceiro mundo, separou-se entre capitalistas e socialistas, desenvolvidos, subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento, dividiu-se ainda entre países ricos ao norte e pobres ao sul, e atualmente juntou-se na chamada aldeia global. Depois dá uma lida lá na Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco. Dê uma lidinha lá depois, tá? Os diversos momentos históricos transformaram o espaço do globo terrestre, ora agrupando, ora fragmentando e ora ordenando, isto é, estabelecendo novas ordens geopolíticas. O sistema mundial surgiu com a expansão do mundo ocidental através das navegações e descobrimentos do século XV ao século XVI. Peraí, gente, que eu acho que eu passei demais. Aqui. A incorporação de novas terras na forma de colônias garantiu a expansão do comércio, mas foi a industrialização que impulsionou as transformações na concretização do sistema mundial atual. E claro, agora nós estamos passando por uma nova transformação, de acordo com Klaus Schwab, a quarta revolução industrial, que tem a ver com a tecnologia, com a internet das coisas, né, que diz respeito ao 5G e assim vai. Sempre em mudança, né? Com qual objetivo? Em função do mercado, os países foram agrupados em associações econômicas e políticas, criando novas formas de organização do espaço geográfico. Exemplo: União Europeia, isso aqui são os blocos econômicos mundiais, tá? Mercosul, Mercado Comum do Sul, OPEP, Organização dos... Quando esse trabalho foi feito, pode ser que hoje, em 2021, já tenha tido alguma alteração, tá? Mas a gente está tratando aqui de mudança geográfica no que diz nas relações econômicas, tá? A OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a PEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, entre outros. Com os avanços tecnológicos, a comunicação entre os diversos povos tornou-se instantânea, sendo que os acontecimentos, os investimentos financeiros, deslocam-se grandes quantidades de capital, são compartilhados através da rede de computadores, ou seja, da internet, ao mesmo tempo por todos os países do mundo, de uma ponta à outra do planeta. Alguns processos e acontecimentos que se desenrolaram no âmbito das relações internacionais no decorrer do século XX, entre elas a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais,
a Revolução Russa e a Guerra Fria foram fundamentais para a multipolarização mundial, ou seja, a globalização. A globalização como fenômeno à escala mundial teve na sua gênese dois acontecimentos essenciais: o aparecimento e a rápida expansão das novas tecnologias de informação e, na esfera política, a queda do Muro de Berlim, que, acabando com a Guerra Fria e o mundo bipolar, dominado pelos Estados Unidos e a antiga União Soviética, transformou o mundo num espaço único, sem fronteiras físicas, em que o capitalismo, socialismo, se espalhou comandado pelas políticas multinacionais. Com o desmantelamento do velho rival, os Estados Unidos, não tinham mais a quem combater. Estava desmontada uma ordem mundial que havia durado quase 50 anos. No mundo bipolar da Guerra Fria, o poder se baseava no poder militar das duas superpotências. Entretanto, no mundo pós-Guerra Fria, o poder passou a ser medido através da capacidade econômica, da disponibilidade de capitais, avanços tecnológicos e índices de competitividade. Assim é o mundo multipolar em que vivemos hoje. Bem-vindo à nova ordem mundial. Que, por sinal, já está bem antiguinha, né? Já até está passando aí por uma nova transformação, entrando numa nova era. No entanto, a nova ordem mundial não restringe-se apenas na reorganização geopolítica a qual vimos até aqui. Ela envolve também políticas governamentais, gestão de pessoas, sistema religioso, sistema monetário e todos os assuntos relacionados à educação, cultura, crescimento populacional, meio ambiente, entre outros. Todos aqueles que estão no controle da nova ordem mundial também estão construindo uma consciência planetária equivalente a tais transformações. Estes assuntos serão tratados posteriormente a fim de que possamos evidenciar a complexidade da profecia em relação ao mundo atual. Neste momento, nos concentraremos no assunto em questão para facilitar a compreensão do mesmo. Multipolar é o termo usado para definir a existência de vários centros de poder. Consideram-se como grandes potências econômicas mundiais os 7 países mais industrializados do mundo: Grã-Bretanha, Itália, Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha e Japão. Estes são os países que formam o G7. Ainda que passem por algum tipo de transformação, tem que entender o conceito, tá? Desde o início, o objetivo dessa organização foi planejar uma transição tranquila das economias individuais dos países para uma economia global e propiciar um ambiente político que torne possível a existência de um governo mundial único. Muitas vezes desde então, o G7 é referenciado como os 7 países mais ricos do mundo. Certamente, quando as nações que detêm 75% do produto nacional bruto decidem apoiar algum objetivo e colocam seu peso econômico em uso, você pode ter certeza de que o sucesso é muito mais provável que o fracasso. De 1994 a 1997, a Rússia participou do grupo nas discussões políticas, o que deu origem ao termo G8. No entanto, os russos não participam nas discussões, ou não participavam, nas discussões econômicas. No encontro de 1998, em Birmingham, a Rússia passou a participar do grupo, supostamente como um membro pleno. No entanto, o grupo G7 original continuou a se reunir como uma entidade separada e a tomar todas as decisões globais. Com o fracasso da Rússia de se converter para uma economia de livre mercado e sua subsequente decretação de moratória nos pagamentos de dívida externa, ela está definitivamente fora do clube com relação às decisões econômicas. O G7 foi fundado originalmente por razões econômicas e não faz sentido permitir que um país que atravessa sérias dificuldades econômicas participe como membro. Como dissemos anteriormente, o G7 tem o objetivo de preparar a transição para a economia da nova ordem mundial. Como se pode notar, o mundo foi sistematicamente orquestrado e evoluído para este formato onde inevitavelmente se tornará um império sob um único governo.
uma única economia e uma única religião. Apocalipse 13:1 se cumpriu. Certamente as 7 cabeças são o G7, e mesmo que ocorra alguma alteração, não fugirá deste conceito. E os 10 reis que estarão sobre as 7 cabeças, quem serão? Desde o Império Romano original, a Europa nunca esteve tão perto de se transformar em uma única nação. Os estudiosos em profecias bíblicas sempre entenderam que o anticristo viria de uma supernação, que é o Império Romano restaurado. Como podem ser notados, sob muitos aspectos, os eventos mundiais estão ocorrendo exatamente como previsto por aqueles estudiosos que insistiram em interpretar a Bíblia literalmente. Os eventos mundiais nos últimos 20 anos reforçaram ainda mais a convicção que a Bíblia precisa ser interpretada literalmente, ou seja, o jeito que está escrito, né? Não é a bel prazer, o que está escrito ali, o que aquilo significa, que relação tem aquilo com a história, como Deus moveu o homem na história para que as profecias fossem cumpridas. Após a Segunda Guerra Mundial, o ocultista Foster Bailey escreveu que a tentativa de Hitler falhara e que a reunificação seria obtida por meios econômicos e pacíficos. Esse plano é coerente com as profecias bíblicas, que dizem que o reino do anticristo será acompanhado por um plano de paz. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse plano começou em 1954, quando a sociedade secreta euro-americana, conhecida como Bilderbergers, foi formada com o propósito expresso de unir a Europa. O plano especificava que a unificação começaria exclusivamente com a economia. Tem um livro do Daniel Stulin chamado Clube Bilderberg, Os Senhores do Mundo. Eu indico também a leitura. Se eu conseguir, eu vou até deixar aqui para vocês baixarem em PDF, tá? Se eu conseguir. Se não, acredito que vocês consigam fazer pela internet facilmente. O economista Martin Mayer escreveu um artigo para o jornal Boston Globe em 20 de nove de 1992, em que afirmou que sabia, desde 1959, que a reunificação europeia era inevitável. Como ele sabia que era inevitável? Porque os fabricantes franceses e alemães estavam se reunindo para normatizar o tamanho das chaves de fenda. Esse tipo de coisa, escreveu ele, seria irreversível. Mayer estava absolutamente correto. De forma gradual, parte por parte, acordo após acordo, as nações da Europa foram se integrando. Finalmente, no início dos anos de 1980, o progresso obtido permitiu a criação de uma zona de livre comércio gigante, maior que os Estados Unidos. Os acordos foram eliminando gradualmente todas as áreas de protecionismo que existiam em muitos países europeus, e foi fixado um calendário para a eliminação total das barreiras tarifárias. O Tratado de Maastricht, acho que é assim que fala, assinado em 1992, levou os países da Europa muito mais para perto de um único Estado federado, com uma única moeda, um banco central e uma política externa comum. Com a aprovação do Tratado de Maastricht, a nação número 2 foi criada. Que nação número 2? Que raio é isso? O plano da nova ordem mundial prevê que imediatamente após a Organização das Nações Unidas, ou seja, após a ONU, tomarem o controle formal das questões mundiais, seu primeiro ato oficial seria organizar as mais de 170 nações soberanas do mundo em 10 supernações. Este plano, quando executado, cumprirá diversas profecias bíblicas, mas notavelmente os 10 chifres relatados em Apocalipse 13:1. Outro texto correlacionado a esta mesma profecia está em Daniel, como já vimos. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro.
Observe que os 10 chifres da besta, em Apocalipse, na estátua aparece como os 10 dedos. Quando os estudiosos em profecias bíblicas consideravam essa parte da profecia, mas Daniel 9:27 afirmavam que a Bíblia previa a restauração do Império Romano nos últimos dias. A parte mais interessante da reunificação europeia é que a formação geográfica da Comunidade Econômica Europeia engloba quase que precisamente as fronteiras do antigo Império Romano, e isso inclui a Grã-Bretanha. Reorganização das nações do mundo em 10 supernações. Em 1972, foi publicado um livro chamado Marking at the Turning Point, que incluía um plano para reorganizar as nações do mundo em 10 supernações. São elas: América do Norte, NAFTA, Europa Ocidental, Japão, Austrália, África do Sul e o restante da economia de mercado do mundo desenvolvido, Europa Oriental, incluindo a Rússia, América Latina, Norte da África e Oriente Médio, África Tropical, Sul e Sudeste Asiático e a China. Aqui tem um vídeo que também eu vou deixar disponibilizado para vocês, no qual o Jason Rosa, que é do Geopoliticando, que é do antigo Casando o Verbo, ele explica isso, tá? E é um vídeo muito, muito, muito antigo mesmo. Eu vou também tentar deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Ele está explicando, né, como se daria essa reorganização em 10 blocos, em 10 supernações. Finalmente, os eventos atuais possivelmente nos deram a resposta à profecia problemática em Apocalipse 13:1 e 17, do 1 ao 3, que diz que a besta terá 7 cabeças e 10 chifres. Obviamente, várias das cabeças precisarão ter mais de um chifre. Os estudiosos sempre tiveram dificuldade em explicar essa profecia. No entanto, considere que o plano para a criação da nova ordem mundial, do anticristo ou do governo supranacional, está sendo encabeçada por 3 forças, das quais 2 são a besta que subiu do mar. Aqui tem, eu vou ler conforme está aqui, depois qualquer coisa eu explico. A organização econômica chamada G7. E aqui está assim, ó, os líderes do G7 são sempre representados pelos chefes de Estado, que se chamam as cabeças da organização. 2, a reorganização mundial em 10 nações. Peraí, gente, que eu escolhi tudo errado. Ah, tá, são as 3 forças, já li as 3 forças, tá? Onde temos as 7 cabeças e os 10 chifres. A terceira força refere-se à besta que sobe da terra. Então, eu tinha lido errado mesmo, gente. Então, eu tinha tratado das 2 forças, aqui é a terceira. A terceira força refere-se à besta que sobe da terra, que atua conjuntamente com a do mar. Esta é uma referência do sistema religioso que congregará todos os povos em uma única filosofia aos pés do governo mundial. E aí tem aquela comunicação hoje, que eu já falei no início do vídeo, que se trata da questão de salve o planeta Terra, né? Que a religião está envolvida, inclusive o Papa Bergoglio, né, o Francisco, se eu não me engano, ele que encabeça aí o Sínodo da Amazônia. Depois vocês conferem para saber se o que eu estou falando é verdade ou não. A organização da nova ordem mundial do G7 cumpre a parte das 7 cabeças da profecia, enquanto que a reorganização das nações do mundo em 10 supernações cumpre a parte dos 10 chifres. A terceira potência veremos a seguir. Assim, debaixo dos nossos narizes, se cumpriu essa misteriosa profecia bíblica. Certamente, o aparecimento do anticristo, o arrebatamento da igreja e a volta do rei já estão às portas. Tá? Não confundam besta que sobe do mar com o anticristo, com 666, porque o anticristo ele chega aí na hora que tá tudo pronto. Ele só vai ser a carinha que vai representar essa besta aí, tá? Mas a besta que sobe do mar já tá agindo na história há muito tempo, ela só vem sendo repaginada e deixando tudo pronto para simplesmente esse cara chegar e falar: oi, eu sou o salvador da pátria. Tá? E o arrebatamento da igreja não é a vinda literal dele, é uma passagem. E a gente vai tratar disso também. Porque senão, se a gente pega tudo isso, mistura num prato só, vira uma gororoba que ninguém consegue digerir. Tá entendendo? Aí vira essa confusão escatológica que muitos fazem,
que não bate, sabe? Às vezes estão certos num pedaço, erram no outro, não encaixa a profecia de Daniel, não encaixa Ezequiel, não encaixa Zacarias, e aí fica toda uma lambança, tá? E aí dizem que o tempo tá parado, né? Estamos vivendo a 69ª semana, não bate, tá? Hoje, como nunca antes, estamos testemunhando o mundo mudar de todas as formas que foram profetizadas na Bíblia referente aos últimos dias. Não se engane, Satanás está reunindo suas tropas de muitas formas diferentes e de todas as direções, esperando somente o dia em que essas restrições finais serão removidas. Então, ele atacará para derrubar o que ainda resta da velha ordem mundial, instituída com base nos valores judaico-cristãos, estabelecendo a nova ordem mundial baseada no paganismo. E aí, quem está lutando para sustentar, de repente, esse mundo judaico-cristão, que a gente entende hoje por direita, vai ser assolado, porque, infelizmente, a Babilônia, né, que é a sociedade criada a partir do catolicismo, do ensino, né, da doutrina católica, e dos outros também, né, que se misturaram após ela, vai ser destruída. A gente vê que tem muitas pessoas, sim, com boas intenções e estão lutando por aquilo que acreditam. Só que, às vezes, aquilo que elas acreditam não é o que foi ensinado por Jesus Cristo. Então, elas também serão assoladas juntamente com esse sistema. Sabe por quê? Porque estão sustentando heresia. A este ponto, é importante destacar que existe uma distinção entre a besta e o anticristo. Besta se diz da organização, que é o corpo formado pela liderança das 7 nações. Enquanto que o anticristo se diz do líder, que presidirá estas nações como se fosse um só povo. Por isso que a gente fala de um renascimento do Império Romano, né? Um imperador e seus co-imperadores. Eu não sei como é que vai ser o nome hoje, se vai ser primeiro-ministro, se vai ser chanceler. A gente não sabe quais os nomes, né? Mas a gente vai conseguir entender. Outros aspectos quando estiver acontecendo, né? Outros aspectos da nova ordem mundial são organização política, políticas governamentais, reorganização geopolítica, política econômica, organização religiosa, direitos humanos, educação, cultural, controle populacional e meio ambiente. Misturar-se-ão pelo casamento. A isto chamamos globalização. Finalizamos afirmando que a ONU é a besta que subiu do mar. Ai, gente, como a história é maravilhosa, né? Por isso que tio Klaus Schwab está aí tentando causar uma disruptura, né? Que é para as pessoas não lembrarem, não terem acesso aí à história e poderem confirmar o que as escrituras dizem. E como eu falei para vocês, hoje a besta que sobe do mar pode ser identificada como a ONU. Num determinado período de tempo atrás, ela era identificada como a Sirte, que não à toa Hitler chamou de Primeiro Reich. Tá? Então hoje, 2021, estamos vivenciando aí toda a situação global em que o mundo foi colocado, não é acidente, foi colocado assim porque existe uma agenda global que precisa ser implantada e por conta disso as situações vão sendo criadas. E alguns aí, a cúpula global chama isso de janela de oportunidade, que eles criaram. Tá? Então, é isso aqui. Depois eu vou voltar. O próximo trabalho que eu vou trazer para vocês é da pedra que não foi cortada por mãos humanas e que cai diretamente nos pés da estátua, destruindo toda a herança cultural dos outros impérios. Tá bom? Então, fiquem firmes na leitura. Assista o vídeo. Anote as palavras-chave, o que não entendeu, anota e vai estudar, porque é isso aqui que vai garantir o entendimento do todo, tá bom? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.